A primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas, que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. O apóstolo está em Babilônia, capítulo 5, versículo 13. O apóstolo se diz estar em Babilônia, no capítulo 5, versículo 13. Provavelmente seja uma maneira de falar da cidade de Roma. Ver em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Capítulo 16, versículo 19. Também no capítulo 17, versículo 5. Os leitores estão enfrentando sofrimento e perseguição por causa da sua fé. Ao procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Isso se encontra no capítulo 1, no versículo 7. Ele cita o exemplo de Cristo que suportou o sofrimento e a morte em favor deles. Aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. Capítulo 2, do versículo 21 ao 25. Recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome de Deus. Capítulo 1, versículo 15 e 16. E o autor faz os leitores lembrar da razão deles terem sido salvos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escravidão para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, versículo 9. Conteúdo da primeira carta de Pedro. Introdução. Está no capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Esperança no meio das provações se encontra no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Uma vida dedicada a Deus. Capítulo 1, do versículo 13 ao capítulo 2 até o versículo 10. A conduta do cristão. Capítulo 2, do versículo 11 ao capítulo 3 até o versículo 12. Sofrendo como seguidores de Cristo. Capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4 e até o versículo 19. Conselhos para os líderes e para o povo de Deus. Se encontra no capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Saudações finais. Está no capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Bênção. Capítulo 5, versículo 14. Amém? Continue ligadinho.